Estagiário precisa fazer exame admissional e o demissional? Na aula de hoje falaremos sobre o estagiário e se ele de fato precisa fazer esse exame admissional e demissional. Então tome muito cuidado para você não infringir a lei do estágio e vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Pega papel, caneta, uma aguinha para se hidratar e bora para a aula. Novamente aqui é o canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você. Conteúdo atualizado, de qualidade e feito com muito carinho para que você possa ter acesso à informação e cada vez mais se aprimorar no departamento pessoal, já que temos hoje uma infinidade de mudanças, de leis, de rotinas que se alteram ao longo do tempo. Temos que ficar atentos a todas as mudanças para podermos agir com segurança e conseguir minimizar as possibilidades de autuação, fiscalização, multas e processos trabalhistas. E na aula de hoje falaremos sobre os estagiários, se eles precisam de exames admissionais e demissionais, ou seja, as normas regulamentadoras se aplicarão aos estagiários? Nós falaremos um pouquinho sobre isso, mas antes vou te convidar a se inscrever aqui no canal. É só clicar no se inscrever aqui embaixo mesmo do vídeo e também ativar as notificações, porque cada vez que um vídeo novo for publicado, você será avisado. E temos 2 vídeos novos por semana, na terça e nas sextas-feiras, às 12 horas, então acompanhe aí que sempre tem muito conteúdo, além dos conteúdos que já tem aqui, dê uma olhada que tem muito conteúdo para você. Vamos começar então a nossa aula falando sobre o estágio. Primeiramente, o que é esse estágio? Como que se dá a contratação deste trabalhador, já que estagiário não é empregado? Temos trabalhadores de modo geral e empregado dentro da classe de trabalhador. Por quê? Um trabalhador não necessariamente é um empregado, porque temos um estagiário, por exemplo, que é um trabalhador, mas que não é um empregado. Então tome muito cuidado com isso. Estagiário não é empregado, não está regido ali com as normas da CLT, não aplicamos a CLT aos estagiários. Então iremos entender o que é esse estágio, como se dá a contratação e alguns pontos pertinentes da relação de estágio. Então, a proposta da aula de hoje é conhecer sobre a lei de estágio, se aplicaremos ou não as regras de saúde e segurança do trabalho para esses estagiários com relação a exames admissionais e demissionais especificamente. Primeiro, lei do estágio. Qual que é a lei que rege o estágio? É a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Essa lei traz vários artigos sobre o estágio. Se você no departamento pessoal vai contratar um estagiário, você precisa se atentar a essa lei. O artigo 1º nos traz o seguinte, que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam no ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, quando for na modalidade de jovens e adultos, que é o EJA. Então nós temos aqui possibilidade de estágio não somente para cursos superiores, cursos técnicos de ensino médio, de educação especial e no final do ensino fundamental, quando for alunos do EJA, que são alunos de educação de jovens e adultos. E aqui no parágrafo 1º nós temos que o estágio ele faz parte do projeto pedagógico do curso. Quando temos, por exemplo, um curso superior, vou dar um exemplo aqui meu próprio, né? Quando eu fiz engenharia civil, eu precisei fazer o estágio obrigatório. Por quê? Estava no projeto pedagógico do curso. Aí vamos para um conceito do artigo 2º, porque nós temos possibilidade de estágio obrigatório
e possibilidade de estágio não obrigatório. Qual que é a diferença? Por exemplo, quando eu fazia engenharia civil, a matéria de estágio, ou seja, quando de fato eu tinha que cumprir a carga horária de estágio, atuando, por exemplo, numa obra, era no 7º período. Mas desde o 4º período eu fazia estágio. Olha que loucura! Eu trabalhava, já era formada em RH, então eu trabalhava com consultoria, uma empresa, né? Nessa época eu era empregada. Eu trabalhava numa empresa de consultoria 6 horas por dia e ficava 4 horas por dia no estágio. Era uma loucura. Mas eu fazia isso. E o que acontece? Nesse caso, eu fazia estágio não obrigatório. Por quê? O meu estágio obrigatório era no 7º período. Mas desde o começo da faculdade de engenharia eu fazia estágio, mesmo às 4 horas só. Eu já fazia estágio, mas era estágio não obrigatório, ok? E o estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, correto? Mas de qualquer forma tem que ter a intermediação da faculdade em todo o processo de estágio. Por quê? O estágio, ele tem que observar alguns requisitos. O aluno tem que estar com matrícula e frequência regular. Ele tem que estar indo à faculdade, à escola, ao curso técnico. Tem que haver um termo de compromisso que é firmado entre 3 partes: o educando, o concedente do estágio, que é a empresa, por exemplo, e a instituição de ensino. Se você não se atentar a esses 3 pontos aqui, tem a possibilidade de criar um vínculo, ou seja, desse estagiário não ser estagiário e passar a ser um empregado. Você precisa, então, aqui, além de ter matrícula e frequência escolar do educando, firmar esse termo de compromisso com o educando, parte concedente do estágio, e instituição de ensino, que eu vejo muita gente aqui que não faz um termo com a instituição de ensino, faz só um contrato lá com o educando e a empresa, mas precisa da instituição de ensino. E tem que ter compatibilidade entre as atividades que o estagiário vai desenvolver e aquelas descritas no termo de compromisso que foi firmado, porque não adianta nada você contratar, por exemplo, um estagiário de direito. Lá no termo de compromisso está especificado o que o estagiário de direito vai fazer e na prática do dia a dia você vai e muda a função dele, coloca ele na recepção para atender a ligação. E se nós infringirmos o artigo 3º, está aqui especificado que o descumprimento de qualquer dos incisos desse artigo, desses 3 que eu citei, matrícula e frequência regular, celebração de termo de compromisso das 3 partes e compatibilidade com as atividades, se tiver o descumprimento de qualquer obrigação deste artigo ou qualquer obrigação contida no termo de compromisso, caracteriza vínculo de emprego com a parte concedente do estágio. Então, olha que importância que você tem de conhecer esse artigo 3º e de se atentar ao que está sendo firmado no termo de compromisso para que o estagiário faça de fato o que foi firmado, para não caracterizar vínculo, porque se caracterizou vínculo, ele vai na Justiça do Trabalho posteriormente e busca essa caracterização, vai ser analisado todo o processo de contratação do estágio. E se criou vínculo, tem todos os direitos de um empregado que devem ser garantidos e pagos, então é importante que você se atente à lei do estágio. E vou te convidar para conhecer o curso completo, que eu trato sobre estagiários no curso completo com mais profundidade. Lá no curso completo nós temos mais de 240 aulas com materiais e aulas também atualizadíssimas com temas recentes, atuais do departamento pessoal. Ele vai do básico ao avançado. Hoje temos mais de 13 mil alunos. Você aprende processo admissional, demissional, folha de pagamento, 13º, férias, rescisões contratuais, afastamentos do trabalho, contratos, jornada, apuração de ponto, vários cálculos de folha de pagamento, férias, etc. Além do e-social, que nós temos um módulo somente de e-social e outros módulos bônus, como Word, Excel, PowerPoint, dicas de carreira. É muito conteúdo, você tem mais de 48 horas de aula, mais de 104 artigos que você vai ter como leitura complementar, além de esgotar todo o conteúdo na aula. Você ainda tem a possibilidade de se aprofundar mais nos artigos complementares. Tem mais de 170 recursos para download, certificado de conclusão
e suporte a dúvidas. O link está aqui na descrição deste vídeo que você está me acompanhando pelo YouTube. Clica lá, conheça, porque vale a pena. O conteúdo está show de bola. São mais de 240 aulas com muito conteúdo para você. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua lá na área do aluno falando que você veio aqui do YouTube, ok? Então vamos dar continuidade aqui, falando de outro ponto muito importante, que é a jornada de trabalho do estagiário. O estagiário não pode exceder a jornada de trabalho dele, que é de 4 horas diárias e 20 semanais, quando for um estudante da educação especial e dos finais do ensino fundamental, na modalidade de jovens e adultos, ou 6 horas diárias e 30 semanais, para estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino regular. Não ultrapasse essa jornada. Estagiário não faz hora extra, ok? E aqui nós temos também um ponto importante a destacar. E quanto às normas de saúde e segurança do trabalho, iremos aplicar ou não aos estagiários? Porque o tema dessa aula é chegarmos à conclusão se o estagiário precisa de fazer exame admissional e demissional. Para isso, iremos lá no artigo 14 desta lei, que fala o seguinte, bem claro para nós, que aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio, ou seja, a empresa que está contratando aquele estagiário precisa aplicar as normas de saúde e segurança do trabalho para aquele estagiário. Ou seja, o estagiário ele tem que fazer parte do gerenciamento de risco. Quando o engenheiro, ou o técnico de segurança, ele vai analisar as funções daquela empresa para identificar os riscos, o estagiário é um trabalhador, ele vai estar exposto a algum risco se houver naquele ambiente de trabalho. E isso também deve ser gerenciado para que não tenha para esse estagiário uma lesão à sua saúde, sua integridade física. Então, nesse caso, nós iremos aplicar as normas de saúde e segurança. Esse estagiário, se for o caso, ele vai utilizar equipamentos de proteção individual, ele vai constar lá no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que vai constar o exame admissional que esse estagiário vai fazer, o exame demissional que esse estagiário vai fazer. Lá no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, vai estar a descrição de quais os riscos esse estagiário pode estar exposto. Por exemplo, eu que fiz um estágio além de escritório nas outras faculdades, mas de engenharia civil, que era num canteiro de obras. Nós tínhamos que fazer exame admissional, demissional, lá tínhamos que usar capacete, bota, protetor auricular, toda a parte de saúde e segurança do trabalho na época foi aplicada, eficientemente aplicada, porque estávamos em um ambiente que tínhamos risco. Então toda a parte de saúde e segurança do trabalho, inclusive a admissão, através do exame admissional que gera um ASO, considerando apto para executar a atividade de estágio, precisa ser efetuado. E quando a empresa tem a possibilidade ali de ser dispensado de elaboração desse PCMSO, ela também deve fazer o exame admissional. Só ligar para a clínica e falar, tô com um estagiário aqui, esse estagiário ele vai ficar nessa função. Lá eles conseguem resolver. O departamento pessoal aqui não vai assim precisar saber qual exame esse estagiário vai fazer, mas precisa correr atrás da área de SST para identificar de fato qual que é o exame, o que esse estagiário precisa, quais os equipamentos de proteção individual é a área de SST que vai falar, se ele precisa de capacete, se ele precisa de uma botina, se ele precisa de luva, isso tudo é a área de SST que vai resolver, mas aqui o departamento pessoal precisa entender que vai contratar um estagiário, precisa aplicar as normas de saúde e segurança do trabalho. E também precisamos nos atentar que se a empresa está desobrigada de elaborar esse PCMSO que eu disse, esse PGR, precisam ainda custear e realizar exames médicos admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos. Nesse caso, não tem um periódico para o estagiário a cada 2 anos, porque o contrato de estágio máximo dele é 2 anos, então não daria tempo de fazer um periódico. Mas admissional e demissional precisa sim fazer, ok? E com relação aqui à área de SST, se você tem uma área de saúde e segurança do trabalho na empresa, ou se você não tem área de saúde e segurança do trabalho na empresa,
Mesmo assim, a empresa precisa garantir a saúde e segurança do estagiário, assim como os demais trabalhadores da empresa. Então, garantir a saúde e segurança do trabalho, a responsabilidade aqui é da empresa. A responsabilidade não é de um setor de saúde e segurança do trabalho. A responsabilidade da empresa é fazer essa garantia de fazer de fato com que os riscos no ambiente de trabalho sejam minimizados a ponto que não ocorra um acidente de trabalho, seja com o empregado, seja com o estagiário. E, como eu disse, admissional e demissional para o estagiário faz, entra em contato com a clínica para saber certinho sobre isso. E o PCMSO pode aí, as empresas que têm o PCMSO, pode trazer a possibilidade de um exame periódico para o estagiário, a depender do que o estagiário estiver executando, do ambiente que aquele estagiário estiver trabalhando. E vou te convidar novamente para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. O link está aqui na descrição. Se ficou com qualquer dúvida sobre o treinamento completo, só me mandar aqui nos comentários. A gente bate um papo e conversa, porque aqui, ó, sem brincadeira, esse conteúdo desse curso aqui ficou show de bola. São mais de 240 aulas atualizadíssimas para você, com muito conteúdo de departamento pessoal. Lá na página do curso você consegue ter acesso à ementa, consegue entender o que você vai aprender no curso, a proposta do curso. E também, se ficou com qualquer dúvida com relação à ementa, fico aqui à disposição. E se inscreveu aqui no canal? Já se inscreveu, né? Se inscreve aí, deixa aquele like também que ajuda bastante aqui na divulgação deste conteúdo. E se possível também já ative aí as notificações. Temos 2 vídeos por semana, 2 encontros marcados comigo aqui no canal por semana. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua caminhada, porque eu trago aqui, eu busco trazer assuntos aqui que são de fato relevantes. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!